Olá, todos bem? Eu sou o professor Edson Montenegro Alonso e na aula de hoje nós vamos falar sobre saúde física, dando continuidade ao nosso tópico 2.3, que é a reeducação alimentar, fortalecimento muscular, respiratório e cardíaco, ok? Para que a gente entenda, precisamos ter um equilíbrio de todo o contexto onde a gente pode colocar como saúde, ok? Entre eles, para uma vida saudável, o indivíduo ele precisa de uma mudança de hábito. Não apenas isso, ok? Porém, existem outros fatores, como políticas sociais voltadas para as condições de higiene e saúde das pessoas. O que isso quer dizer, professor? É que não adianta eu ter uma reeducação alimentar, não adianta eu ter prioridade nas atividades físicas, não adianta eu ler bem, não adianta eu fazer tudo certinho, sendo que eu moro num lugar onde o esgoto está ao céu aberto, onde eu não tenho água tratada, onde eu vivo num lugar muito poluído. E por isso, as políticas sociais são muito importantes para a nossa saúde, tá ok? Outro fator importante é a prática de exercício estimulando o desenvolvimento de fibras musculares, ok? Melhorar a capacidade cardiorrespiratória, entre outros, sobretudo com as devidas moderações de carga. Por que colocar devidas moderações de carga, professor? Porque não adianta eu fazer uma atividade física, ficar por 2 horas praticando atividade física e causar uma lesão em mim. Isso não é saúde com a prática de atividade física, tá ok? Outra coisa é a alimentação saudável. Essa aqui, eu só coloquei ela na parte de baixo porque nós vamos dar continuidade ao slide. Mas essa é uma, ou talvez a principal atividade para o equilíbrio. E também de vital importância para o funcionamento do nosso organismo. Não adianta eu falar para você que eu como um prato bem cheio de comida, sendo que eu não tenho as vitaminas, os nutrientes necessários ali. Comer muito, comer bastante, não é comer bem. Ok, pessoal? Entendam isso. Comer muito não é comer bem. Comer bem é você colocar a quantidade ideal de vitamina, de nutriente, de água no seu organismo para que o nosso corpo funcione bem. Os nutrientes em nosso corpo. Para ingerir, para garantir o equilíbrio e a saúde do nosso corpo, é preciso ingestão de nutrientes. Não tem jeito, ok, pessoal? Não adianta eu falar para você que eu só como arroz e eu tô bem de saúde. O arroz, ele é muito bom pra gente, tá ok? Muitas pessoas falam sobre o low carb, vou eliminar o arroz, vou eliminar isso. Não, o ideal é você dosar na quantidade certa, dependendo também da sua intenção. Por isso é muito importante nesse momento você procurar um nutricionista, tá ok? Então vamos para alguns dos tipos de nutrientes e proteínas do nosso corpo. As proteínas mantêm as estruturas e o funcionamento dos organismos vivos, regula a contração muscular, produção de anticorpos, entre outros. Ok? Aqui nós temos as proteínas, ela tanto animal quanto vegetal. Vocês podem ver aqui arroz, ovo, que já é uma proteína animal, e aqui amendoim, algumas castanhas, que já são as proteínas não animal, as vegetais. Bom? O hidrato de carbono, o tão conhecido como carboidrato, é a principal fonte de energia. Lembra que eu falei para você? O arroz, ele é um carboidrato. Ele é uma fonte de energia. Nós não precisamos eliminar o carboidrato da nossa alimentação. Dosar ela na quantidade certa. Mas lembre-se, procurando sempre um nutricionista. Eu não estou dizendo que vocês têm que ingerir ou que não têm. Tem que ter o equilíbrio desse nutriente no nosso corpo, tá bom? Quando apresentado como açúcar, ó, prestem bem atenção.
deve ser tomado muito cuidado na quantidade de ingerir. Porque o açúcar no nosso corpo, ele vai gerar muita energia, ele vai criar muita gordura e nós vamos inchar bastante. Por isso a quantidade de açúcar deve ser bem moderada, tá ok? Normalmente o carboidrato ele é à base de trigo, como o macarrão, temos vários tipos aqui, e o pão, tá ok? Ele é à base de trigo, então nós temos ali o carboidrato nessa alimentação. E os lipídios, conhecidos também como gordura, também ele é muito importante para o nosso corpo. Eu vou cortar a gordura, professor, da minha alimentação. Ok, dose a gordura na sua alimentação, não corte, ou não coma muito, entendeu? Os extremos são sempre complicados, tá bom? Além de servir de reserva de energia, a nossa gordura, ela funciona como uma reserva de energia. E lá na pirâmide alimentar, lá no finalzinho eu vou falar um pouco para vocês. Além de servir como reserva de energia, estão envolvidos no nosso processo de produção hormonal. Ou seja, a gordura, o lipídio, ele ajuda na nossa produção hormonal. Entendeu? Nos nossos órgãos que produzem hormônio, eles são favorecidos pelo lipídio, tá? E as vitaminas e sais minerais são nutrientes reguladores. Esses aqui, vocês podem até ingerir em uma quantidade um pouco maior. Indispensável para o desenvolvimento do equilíbrio e líquidos em nosso corpo. Protegem as células, muito importante, entre outros, tá ok? E onde que eu vou encontrar, professor, as vitaminas e sais minerais? Aqui, ó, legumes, frutas, verduras, estão tudo aqui, tá bom? Quando você vê uma alimentação colorida, essa geralmente, dependendo da pessoa, mas muito geralmente, essa é a alimentação ideal, tá bom? E a nossa queridinha, a água, ela é fundamental e indispensável para o equilíbrio do nosso corpo, do nosso organismo, para que o nosso corpo funcione muito bem, tá bom? Ela contribui para a ingestão, digestão, auxilia no controle da temperatura corporal, formação de tecidos orgânicos, a recuperação quando a gente tem uma parte do nosso corpo com a cicatrização também ajuda, e é base do nosso sangue, tá bom? Aqui eu trouxe um pouquinho dos benefícios da água e da quantidade, na verdade, em nosso corpo. Nosso corpo é composto geralmente por 70% de água. 70% do nosso corpo é água. 60% do nosso peso corporal é água, tá bom? No cérebro, ele é composto por 75%, muita coisa, né? De água. O coração, 75% também. Os rins, 83%. O sangue, 81%. Os pulmões, 86%. Fígado, 86%. E os músculos, 75%. Por isso a importância da água. Eu não posso só me alimentar bem. Eu preciso beber água. Por que eu estou enfatizando isso muito do beber água, ingerir o líquido? Porque nós podemos passar até semanas sem se alimentar. Porque o nosso corpo tem essa reserva de gordura e reserva de energia. Lembra que nós falamos lá no lipídio, a reserva de energia? Nós temos também no nosso corpo. Ele faz esse armazenamento para que a gente consiga ficar até algum tempo sem se alimentar. Porém, nós não conseguimos passar dias, 3, 4 dias sem beber água. O nosso corpo já começa a entrar em colapso. Imagina, se tudo isso aqui tem uma grande quantidade de água para manter o nosso corpo em funcionamento, se nós não bebermos água, podemos morrer, tá bom? Muitos especialistas recomendam que o mínimo de água que nós temos, de quantidade de água que temos que beber por dia é 2,5 litros, podendo chegar até 6 litros, dependendo se você é um atleta ou um praticante de atividade física, tá bom? Como que eu vou entender tudo isso, professor? O senhor falou lá dos lipídios, da água, tudo, mas como que eu vou conseguir organizar isso para me alimentar? Por isso nós temos a pirâmide alimentar.
ela é um guia alimentar geral, demonstrando como deve ser a alimentação diária de um indivíduo acima de 2 anos. Mas então essa pirâmide alimentar, professor, ela só entra no cardápio da pessoa acima de 2 anos? Não. É desde a gestação. A mãe gestante precisa participar dessa pirâmide alimentar, porque todas as vitaminas que ela está ingerindo e nutrientes também vai para o bebê. Quando ela se torna lactante, quando a criança nasce, ela também vai estar fazendo uso da pirâmide alimentar, e o bebê abaixo de 2 anos, a criança abaixo de 2 anos também vai estar fazendo a sua participação, vai estar participando na pirâmide alimentar também. E como que funciona? A pirâmide alimentar, ela pega a parte de baixo, que é os alimentos que você mais precisa consumir, até os que você menos precisa consumir, tá bom? Algumas pirâmides não tem essa aqui, ó, a base dela é água. Algumas você vai encontrar água e exercício, tá? A pirâmide, muitas delas começam daqui, ó, da parte de cima, onde tá os pães, cereais, tá bom? Esse aqui é que você vai encontrar muito aí, mas a base dela é sempre água e atividade física. Isso sempre respeitando a quantidade. Por que que o açúcar está aqui no topo? Porque esse é o que menos a gente deve ingerir no nosso organismo, tá bom? Aí tem uma bandeirinha lá em cima, professor, o que é aquilo lá? Já é para pessoas acima de 60 anos, aquelas pessoas que já precisam ingerir vitaminas no corpo sem que sejam alimentos, ou seja, uma pessoa que precisa já mais de vitamina B2, vitamina B6, enfim, elas precisam ingerir vitaminas em forma de comprimido, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais conteúdo sobre isso você vai encontrar lá na nossa apostila, tá bom? Até a próxima e bons estudos!